Olá, muito bom estar com você mais uma vez e nesse momento de meditação a gente conseguir parar de novo e meditar sobre a palavra de Deus. Eu quero agradecer muito a sua atenção nesse momento, a sua presença e a sua dedicação para que a gente mantenha a nossa espiritualidade, a nossa confessionalidade, a nossa comunhão com Deus, mesmo nesse momento onde a distância aumenta e algumas restrições elas se impõem para a nossa segurança. É muito bom pensar que nesse momento eu estou nesse lugar e você está no seu, e muitos de nós, então, em lugares diferentes, estão se conectando no mesmo propósito. E a gente insiste, permanece, persevera em fazer a vontade de Deus, e uma delas é que na manhã, na tarde, no começo de cada jornada, à noite, seja lá o que for, a gente pare, reserve momentos para começarmos um dia com Deus, para terminarmos um dia com Deus, ou seja lá o que for, a gente marca as etapas, as jornadas do dia com a palavra de Deus buscando orientação. É bom saber que individualmente a gente tem isso e pode ter esses encontros com Deus, mas é muito bom também saber que como instituição, como igreja, como povo, como família, como reino e súditos desse reino, a mesma palavra nos dá a razão. Então, é bom pensar, e eu gosto de pensar assim, que a cruz é o ponto que nos une a todos. E quanto mais próximos estamos da cruz, mais próximos estamos uns dos outros. O sucesso do reino, do avanço do reino neste lugar, o sucesso da instituição neste lugar, ele se dá, e quando eu falo instituição, eu estou falando dessa igreja que está fundamentada sobre a pedra que é Cristo, ele se dá quando a gente está unido e unido pela palavra. Que bom que você me ouve nesse momento, eu tenho o privilégio, a honra de poder falar com você. A nossa comunicação não está tão fluida como se nós estivéssemos presencialmente, isso é verdade, embora tenha mais alcance. Os comentários aqui, eles são fundamentais nesse momento, portanto, porque esse é o nosso canal de comunicação. Eu consigo perceber, e toda a equipe que faz parte desse projeto, das meditações entre nós, ela consegue perceber o que você está pensando, suas reações quando você deixa os comentários. Não é só uma moda, é importante mesmo, tanto quanto importante que você esteja inscrito nesse canal. Eu não sei se eu falo nesse momento, e é possível que eu esteja falando para alguém que não faz parte desse complexo do assim chamado mundo NASP, mas está acostumado a obter conteúdos religiosos ou de outra forma nesse canal também. Se inscreva, porque isso dá muito mais força para a gente impulsionar os conteúdos. Ative as notificações aí, eu vou insistir em falar um pouco nisso, porque faz parte da lógica do canal de comunicação que nós estamos usando. Eu vou orar com você agora para que a gente comece o dia, para que Deus nos dê essa sensibilidade à sua voz. Pai querido e santo, obrigado, Senhor, porque nos permite abrir a palavra e meditar sobre ela. Dá-nos essa percepção aguçada que só pode ser conseguida com Teu Santo Espírito agindo em nós e que a gente consiga Te ouvir. Dá-nos, Senhor, paz neste momento em saber que todas as nossas preocupações agora, e assim tu declaramos, estão nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter observado com certeza um vagalume. Insetos luminosos. É bonito de ver, ainda mais quando a gente vê todos eles voando juntos. É luminoso, é interessante, ele chama muita atenção, não é só uma atenção infantil, é bonito de ver vagalumes. Mas você também deve perceber que nós percebemos vagalumes com muito mais propriedade. A gente consegue, de fato, perceber os vagalumes quando eles estão voando. Algumas espécies você jamais conseguirá perceber ou até saber que ele é um vagalume sem que ele esteja voando, porque a parte luminosa do seu corpo está sob as asas. É ao abrir as asas e alçar voo que a luz que ele emite pode ser percebida. A lição dos vagalumes é muito importante para você e para mim, porque para a vida, para a trajetória da gente com Deus, ela se dá da mesma forma. A luz que Deus colocou para que nós iluminássemos o mundo, ela é mais fácil de ser percebida em voo. Em alguns momentos, ela só pode ser percebida em voo. Uma palavra muito importante para a gente, como cristãos, como seres humanos, e fundamental para a vida e para a saúde da existência é propósito. Propósito.
Deus é o Deus dos propósitos, é o Deus que cria com propósitos, é o Deus que restabelece propósitos. Deus é o Deus dos propósitos. Ele estabelece propósitos ao criar. Quando a gente olha o padrão da criação, a gente vê Deus separando, nominando e dando propósito. Assim, citando, ao lembrar a criação dos astros, por exemplo, ele cria os astros, espalha-os no céu e diz: sirvam eles para demarcar os tempos e as estações. Ele cria as árvores, coloca nelas os frutos e digam: serva eles ou sirvam eles para o alimento. Propósito. O propósito nos alinha num projeto maior de Deus, na sua lógica de criação, de manutenção, de legislação do universo, que é do amor. Observe o mundo ao seu redor, observe tudo que você pode perceber do universo. Tudo que existe, existe com propósito, e todo propósito se alinha a dar poder, dar satisfação, dar ambiente de existência e, por que não dizer, dar novos propósitos a outro. Desde o maior dos mundos até o menor dos átomos, tudo se alinha num projeto de legislação no DNA de Deus, que é o amor. Nós estamos aqui e sem o sol lá, a vida não seria possível aqui. Ao olhar para baixo, nós vemos, por exemplo, formigas ou abelhas, que na sua existência ela dá possibilidade de existência a outras coisas. É aquele minúsculo inseto que, ao sentar numa flor, se alimenta da flor que possibilita a sua vida e poliniza outras flores que geram outras vidas. Essa é a lógica de Deus. É a lógica do amor, quando toda vida serve uma outra vida e toda vida tem propósito, tudo que existe. O propósito último de toda existência, conforme Deus mesmo diz no livro de Isaías, é a glória de Deus. Ou seja, nós existimos e Deus se manifesta em nós. Deus é percebido através de nós e toda a alma se satisfaz ao contemplar essa glória de Deus, que é de benefício para toda a criação. Assim, e nessa condição, nesse conceito sendo bem compreendido, a gente tem de uma dimensão desse que nós estamos conversando desde ontem, do que é pecado. Como que o pecado se alinha com isso? No livro de Tiago, do qual minha Bíblia está aberta, capítulo 4, verso 17, diz assim, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Olhe como Tiago tira o pecado do campo do fazer, não fazer, o campo de coisas que simplesmente devem ser evitadas apenas, nessa regrinha simples do binômio do que eu devo evitar para não me perder, para o que eu devo necessariamente fazer ou como eu devo me alinhar e viver no propósito. O que Tiago está falando é que uma vida sem propósito e uma vida em pecado estão intimamente ligadas. Todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Pecado é mais do que algo errado que eu faço. Pecado é algo de bem que eu não faço. Assim, o efeito do pecado na vida é tirar dessa vida o seu propósito. E o propósito de toda a vida é fazer o bem. Há uma consciência que deve ser despertada na mente de todos os seres humanos, de todo filho de Deus, de que ele nasceu com propósito, ele nasceu para fazer o bem, porque ele é um filho de Deus. Nisso conhecereis que sois filhos de Deus, no amor com que vivemos. Assim, eu devo buscar em Cristo que talentos, dons, ministérios, serviços, o estender a mão em amor seja efetivo e uma marca da vida. Todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Assim, para longe de mosteiros e montanhas e cavernas e fugas de pseudo-santidade que somos inclinados a pensar quando pensamos mesmo de fato em uma vida sem pecado, aqui se coloca um patamar muito maior. Não, você não deve fugir e se esconder e se trancar em um lugar esperando que Jesus volte enquanto você está lá sem contato com o mundo. É o contrário que Cristo está dizendo. Ele diz que você, como cristão, como filho de Deus, em santidade, deve ter uma vida proativa. É lutar contra o mal, fazendo o bem, mais do que ficar numa retranca, num jogo de defesa contra o pecado. E todas as pessoas que tentaram fazer isso, se retrancando na sua vida espiritual, se colocando na defensiva, ninguém conseguiu vencer. É indo, é fazendo, é manipulando a espada do Espírito. Lembro-me de um texto que diz que
Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a pedra é Cristo, Filho do Deus vivo, mas o texto termina dizendo assim: e sobre ela as portas do inferno não prevalecerão. Porta é um instrumento de defesa, portanto é a igreja que ataca o inferno. É a igreja que vai para cima do mal, é o fazer o bem que determina o destino do mundo. Todo aquele que sabe que deve fazer o bem ou não faz, isso está pecando. Eu estou te chamando, amigo, nesse momento a uma vida de santidade, a uma vida de pureza, mas acima de tudo, uma vida proativa em fazer o bem, onde seus pés, suas mãos, sua mente, seus pensamentos, sua vontade estejam alinhadas à vontade de Deus, que se glorifica em você, demonstrando-o o tempo todo, o Deus que faz o bem. E assim a gente sai daquela fuga e vai para uma vida onde o propósito é alinhado. E propósito de vida é saúde mental, é certeza, é uma vida espiritual de verdade. Viva fazendo bem. Façamos o bem. Façamos o bem a todos. Façamos e colhamos, e num texto bíblico maravilhoso, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Quero orar com você. Santo e eterno Deus, nosso Pai, obrigado porque nos concedes o privilégio de uma vida que reflete o Teu nome, de uma vida de filhos Teus criados à Tua imagem. Restaura em nós, Senhor, essa vontade, essa determinação e a naturalidade de um propósito que se alinha com a Tua vontade para conosco ao nos colocar em fazer o bem o tempo todo. Que o fruto do Espírito seja abundante na nossa vida e que a nossa relação com o pecado não seja de se esconder num canto torcendo para que ele nos alcance, mas em salvar os outros do pecado, em mãos que se estendem, em bocas que proclamam, em uma mente que se alinha no poder do Evangelho. Abençoa-nos no ambiente de trabalho, abençoa essa instituição e sua liderança, em nome de Jesus. Amém. Me despeço de você desejando a você sucesso nesse dia, nessa etapa da sua caminhada, que você viva uma vida com propósitos e fazendo bem e que esse bem te satisfaça assim em Jesus. E quero te dar um recado, se prepare, que a gente está se preparando agora assim para uma vigília que faremos com todos nós, onde a gente vai buscar o poder de Deus e alegrar-se nele no momento que a gente precisa tanto de satisfação em Cristo Jesus e a gente se vê lá. Deus te abençoe.